A mensagem dessa noite será sobre adoração. Amém? Desde o dia que a gente enfrentou aquela luta, naquele domingo no louvor, e eu era ali no meu lugar, e eu tenho uma mensagem sobre adoração que eu preparei para o Jovec no tempo do Grow Up. Do Grow Up, é uma mensagem muito profunda que Deus me deu sobre sacrifícios aceitáveis. É o nome o título dessa pregação. E eu era ali no meu lugar e o Senhor dizia: Luísa, você precisa entregar essa mensagem para a igreja inteira. E eu depois fui conversar com o pastor, eu disse: pastor, Deus me dizia, se o Senhor um dia me der a oportunidade de pregar essa mensagem que eu tenho que pregar. E quando o pastor me disse hoje, eu não tive dúvidas, amém? O Senhor testificou ao meu coração que era o dia de eu entregar essa mensagem. E eu preparei, e Deus sabe os tópicos que tinha. Eu não dirigi nenhum louvor que ia ser escolhido nessa noite. E para a glória de Deus, os 3 louvores que foram ministrados estão dentro dos tópicos da mensagem. Amém? São quatro, como é que eu posso dizer? São 4 aspectos diferentes sobre a adoração. E o louvor falou da maior parte deles, amém? Só ficou faltando um, mas os 3 louvores falaram sobre algum aspecto que está aqui nessa mensagem. Amém? Então eu queria pedir que vocês colocassem de pé. Eu já falei, o título da mensagem se chama Sacrifícios Aceitáveis. Obrigada. E eu quero começar lendo com vocês o trecho de Apocalipse. Abra aí sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11. Para mim, esse é o trecho da Bíblia que mais representa a adoração que Deus deseja de nós, amém? Ele é uma exemplificação do que é a adoração no céu. E é uma exemplificação de como nós devemos adorar o Senhor. A exemplo de como é feito no céu, aqui na terra, amém? Apocalipse, capítulo 4. Versículo 10 e 11, diz assim: Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Pode se sentar. Esse versículo retrata como é essa adoração no céu. Esses 24 anciãos que estão diante ali do trono de Deus. E a Bíblia diz que eles adoram aquele que vive para todo sempre. E a palavra adoração no hebraico é a palavra shaká, que significa prostrar-se. Então, adoração significa prostrar-se. Adoração significa prostrar-se. Dessa palavra prostrar-se, você pode analisar ela de várias formas diferentes, amém? E 4 aspectos que eu peguei sobre a adoração. É que os nossos sacrifícios hoje é o sacrifício de louvor, amém? A Bíblia fala que não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês. Hebreus 13, versículo 15, diz assim. Hebreus 13, 15, peraí. Diz assim: ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então hoje, no Novo Testamento, esse é o sacrifício que nós damos a Deus. É o nosso sacrifício de louvor, amém? É onde é tratado de sacrifícios aqui no Novo Testamento. E Salmos 47, versículos 6 e 7, só para introduzir aqui essa mensagem, diz o seguinte... Salmos 47, se você quiser abrir, fica à vontade, mas é porque dá uma passeada assim na Bíblia, então se você não quiser abrir, não precisa. Diz assim: ofereçam, olhe, preste atenção, ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Deus, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra.
cantem louvores com harmonia e arte. Então, quando você fala em adoração, você também está falando de música, amém? O livro de Salmos vem dizer ofereçam. Oferecer é simbolizando sacrifício, amém? Então, se você oferece, ofereça sua música a Deus. Então, nós podemos adorar. Adoração é muito mais profundo que isso, né? Eu vou trazer aqui a adoração, mas vou falar em música, em louvor também. Mas vocês sabem que a adoração é algo muito maior que apenas louvar com os nossos lábios e dar louvores a Deus. Mas eu vou trazer aqui também tanto o contexto da adoração em si, como também a música e o louvor. Salmos diz: ofereçam música a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Aí olha o finalzinho que diz: cantem louvores com harmonia e arte. Então não é de qualquer jeito. Deus deu uma arte para os músicos, deu. E com essa arte, o que eles vão fazer? Nós que louvamos a Deus, nós vamos adorar o Senhor. E vocês vão fazer o que junto conosco? Usar essa arte também, que Deus lhe deu uma boca, Deus lhe deu língua, Deus lhe deu pulmões. Se você não sabe, eu vou dizer bem rapidinho aqui, mas as nossas cordas vocais, elas emitem um som bruto. É como se você pegasse 2 pedacinhos de couro e soprasse eles. O som sai ali, reto. Sai um som reto, elas se juntam e emitem um som. E Deus nos deu a laringe, a língua, a boca, a nossa cabeça, o nosso peito. Eles vão dando formato à nossa voz. E quando você canta glória a Deus, para você emitir a frase glória a Deus, muita coisa em você está funcionando ao mesmo tempo. Suas cordas vocais vibram, sua língua se mexe de uma maneira exata, seus músculos da laringe, sua cabeça, o som ecoa dentro do seu peito e da sua cabeça e você emite um som. Amém? E esse som que sai de você precisa glorificar a Deus. Então, quando você abre a sua boca em louvor a Deus, você está usando o seu corpo para glorificar e adorar aquele que vive e reina para sempre. Saia do seu pulmão, passa pelas cordas vocais, é tratado no seu trato vocal e emite um som. Amém? E esse som que sai dos instrumentos, a Bíblia diz, ele precisa ser com harmonia e arte. Por isso que Deus levanta o ministério de louvor, não é isso? Já imaginou se as notas forem tocadas sem ritmo, sem acordes harmoniosos? Vai ficar bacana? Você vai ser conduzido em adoração? Não vai. Tudo que Deus faz é perfeito. No livro de Salmos, Deus vai chamando: cantem, toquem harpas, usem o saltério, usem danças. A nossa arte e o nosso louvor precisa ser para a glorificação do Senhor. Aí você vai dizer: mas eu não consigo cantar afinado. Mas Deus lhe deu a sua voz do jeito que ela é, amém? E tem um ministério de louvor aqui que usa harmonia e arte para conduzir você em adoração, não é assim? Então você vai ser conduzido e vai usar o seu instrumento de louvor a Deus também para glorificar a Deus, amém? Então, para introduzir, amém? Nosso sacrifício hoje é um sacrifício de louvor. Ele diz: apresente seus sacrifícios de louvor. E aqui vai dizendo que nós temos que dar nossa música ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, amém? E aqui os 4 aspectos que eu disse aqui só para introduzir. E como eu vou fazer isso de maneira agradável a Deus? Basta apenas eu cantar, abrir minha boca e cantar. Cantar qualquer um canta, não é? E de qualquer jeito e qualquer coisa. Tem muita gente aí com o coração vazio de Deus cantando louvor? Tem. Não está cheio de gente assim? Às vezes liga lá, você passa no Instagram, a pessoa está com a vida toda arrebentada, sabe nem quem é Jesus, sabe nem o que é servir e obedecer a Deus, abre a boca e está lá cantando louvores a Deus, não é assim? Então existe uma forma correta, existe algo. Como eu vou entregar esse meu sacrifício a Deus de louvor? De uma maneira agradável. Amém? Vou entregar de uma maneira que Deus se agrade do meu sacrifício de louvor. Querido, se tem uma coisa que eu tenho convicção na minha vida, sabe aquela música que diz assim: muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Já ouviu esse louvor? Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Sabe o que é que ela está dizendo? Senhor, enquanto muitos estão querendo as tuas bênçãos, Senhor, eu vou para a igreja porque hoje eu recebo a vitória.
Vou para a igreja hoje porque hoje Deus me dá resposta. Vou para a igreja hoje porque eu estou lutando, estou precisando e Deus hoje vai me entregar. Todo mundo não. Muita gente vem para a igreja esperando o quê? Receber de Deus. E um dia Deus falou fortemente ao meu coração. Muita gente está atrás de milagres, queridos. Mas quando a gente olha a palavra de Deus, quando Deus fala em sinais, os sinais onde seguir os que creem em meu nome. Sinal serve para quê? O que é um sinal? É para confirmar que o Senhor é Deus, né? Deus vai lá, faz um milagre para mostrar que Ele é Deus. Pastora já viu muito portas abertas, sabe? Acontece sinais miraculosos, coisa. Gente sonhando. Eu ouvi falar desse que tinha gente sonhando com o Messias. Jesus ia lá e aparecia no sonho, revelando quem Ele era. Porque imagina, um canto que não conhece Jesus, não sabe. Você chegar falando Jesus, o Filho de Deus, ele conhece Maomé, os muçulmanos, outras religiões politeístas conhecem deuses que um falou que aquela deusa, não sei quem, aconteceu isso, mas Jesus é um homem que falam sobre ele. E acontece sinais e maravilhas. Gente, cego vê e esse monte de coisa. Mas nós cristãos muitas vezes estamos vindo para a casa do Senhor, a gente não vem esperando sinais que mostrem que o Senhor é Deus, a gente só quer o milagre. Não, porque eu preciso ser abençoado, eu sou fiel a Deus e Deus hoje vai me curar, porque eu preciso da cura e eu mereço. Afinal de contas eu oro, eu jejum, eu dou dízimo. E não é sinal. Nesse sentido não é sinal. Nós estamos querendo só receber as coisas de Deus. Vocês estão me entendendo? A gente não está querendo revelar a glória e a grandeza de Deus. Nós estamos querendo que Deus nos abençoe. E muitas vezes a gente é abençoado e nem glorifica a Deus. E vai quando fica bom sair da igreja, não é assim? Então muita gente está querendo as bênçãos. Vem para o culto querer receber só. Não, vou lá me sentar. Deixa o louvor, o ministério do louvor louvar. É tão lindo. Estou tão cansado. Vou sentar aqui na minha cadeira e vou só ouvir. A mensagem é tão bonita, vou só lá ouvir a mensagem. Vou ver, Deus hoje me dá a resposta, só esperando receber. Senta, ai, vou receber o que Deus tem para mim hoje. Mas culto não é isso. Amém? Sempre, desde o Antigo Testamento, quando as pessoas iam cultuar a Deus, elas iam fazer o quê? Oferecer sacrifícios no templo a Deus. E nós não podemos mudar isso nos cultos, amém? Nosso culto aqui na Nova Aliança, né, pastor? É a mesma coisa. A gente vem oferecer. Eu estou tirando aquele meu tempo. Por que é que no culto tem oferta? Porque também é adoração. Pegar das minhas finanças e oferecer algo a Deus. Lá no Antigo Testamento não era assim? Ele tirava do rebanho para oferecer. A gente também tira dos nossos celeiros para também oferecer a Deus. Aqui não como barganha, mas para a manutenção do templo, para que a obra ande, não é assim? Então também é uma forma de adoração. A nossa oração, a gente vem adorar a Deus. E no tempo certo, na hora certa, a gente faz a oração e pede a bênção também, não é assim? Mas o nosso sentimento não pode ser o que Deus vai me dar. É o que eu vim dar para Deus. É o que eu vim oferecer a Deus nessa noite. Senhor, será que o Senhor vai se agradar do que eu vim oferecer? Será que o meu sacrifício de louvor, de adoração, minha entrega na tua presença, será que vai agradar o Senhor? E é sobre isso essa mensagem, sacrifícios aceitáveis. O que eu vim oferecer a Deus, o que eu tenho a oferecer a Deus, como é que isso vai agradar a Deus? Amém? E são 4 aspectos: humilhação, arrependimento, gratidão e obediência. Amém? Nós iremos começar lá em Gênesis. Eu espero que dê tempo em nome de Jesus. Gênesis 4. Que eu fiz a introdução muito longa. Aleluia. Gosta de falar, menina. Vamos lá. Gênesis 4. Versículo 3. Eu já preguei aqui usando esse trecho, mas esse trecho para mim é profundo demais. É bem pequenininho, mas carrega uma profundidade tão grande. Gênesis 4, versículo 3, diz assim. Fala sobre a morte aqui de Abel, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas. Eu vou ler um pouquinho antes do versículo 3, o finalzinho do versículo 2. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Prestem atenção. Muita gente às vezes foca nesse trecho em
A oferta que Caim deu foi a parte gorda, foi a parte boa, ou a parte que Abel deu. E a parte de Caim foi alguma coisa dos frutos. Pode ser que tenha sido isso? Pode. Mas vamos analisar esse trecho da Bíblia quando Deus diz assim, ó, preste atenção. Mas ele aceitou com agrado. Olha, primeiro ele diz o quê? Abel, não é assim? Ele não diz primeiro a oferta. Ele diz Abel e sua oferta. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Primeiro ele cita quem? A pessoa. Depois ele cita a oferta. Aí olha o que é que diz aqui, capítulo 6. Vamos continuar. O Senhor disse a Caim: por que você ficou furioso? Por que se transformou o seu rosto? Versículo 7. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se o não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Sabe, querido, sabe o que é que eu entendo desse trecho aqui? Quando Deus diz que ele rejeitou Caim e sua oferta, não deixa explícito aqui que Deus não se agradou por causa da oferta, né? Diz o que aqui nesse trecho? Deus disse assim: se você fizer o bem, você não será aceito. Mas saiba que o pecado ameaça a porta. Ou seja, o coração de Caim estava cheio de quê? De pecado. Então a oferta dele, por melhor que fosse, não ia servir de nada, porque o coração dele estava cheio do que era errado. E a prova é que Deus diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se você não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele vai lá, cheio de inveja, de ira, e faz o quê? Mata o seu irmão. O coração dele estava cheio do que não prestava. Então Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Então, mais importante do que nós oferecemos é como nós estamos oferecendo e quem está oferecendo. Como é que está a nossa vida? Não importa só o que eu ofereço, mas importa eu como estou, aquele que oferece. Como está meu coração? Está cheio de quê? Amém? E esse trecho, ele fala sobre esse aspecto chamado arrependimento. Não adianta oferecermos sacrifícios a Deus sem arrependimento. Amém? A Bíblia diz que nós precisamos mostrar frutos que mostrem o nosso arrependimento. Então, tudo que deriva de uma vida de alguém que serve a Deus, que aceitou a Cristo, precisa vir de arrependimento. Não adianta a gente com o coração cheio de altivez: eu sou assim, nasci assim, vou morrer desse jeito. Não importa, Deus me ama de qualquer jeito, eu sou assim mesmo, e vou lá e ofereço meu sacrifício a Deus com o coração cheio de pecado, de maldade, cheio de altivez. Era assim que estava o coração de Caim. Então não adiantava o que ele ia oferecer. Deus disse: se fizer o bem vai ser aceito, mas se não fizer não vai ser. Então não adianta o que nós vamos entregar se o nosso coração não estiver cheio de arrependimento. Jesus, eu sei que eu não mereço. Jesus, eu sei que eu sou pecador. Está entendendo o versículo, o louvor que Slaine cantou? Eu sei que o que milita dentro de mim é a carne e o espírito. Eu quero fazer o bem e não consigo. Jesus sabe que nós não somos perfeitos, queridos. Nós vamos oferecer um sacrifício no altar perfeito como é que eu quero dizer? Como um semi-querubim, como o povo diz, porque a gente não erra. Jesus sabe. Mas a Bíblia diz que Ele é o quê? Ele é a nossa santificação. Porque Jesus, sabendo que a gente não dava conta, Ele veio e venceu por nós. E por causa dEle nós conseguimos ser santos. Mas essa santidade vem de nós? Não vem, vem de Deus. Amém? E é esse prazer na lei de Deus que diz a música. Quando Paulo dizia: o que eu quero fazer não faço, o que eu não quero, pobre homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo? Ele estava dizendo assim: Senhor, eu sei que eu não consigo, mas o Senhor sabe que aqui dentro eu tenho prazer na sua lei e eu desejo fazer o que lhe agrada. Amém? Então nosso coração precisa estar desejoso de agradar a Deus. Nosso coração precisa estar sedento de agradar a Deus, de cumprir e obedecer a sua palavra. Ainda que de vez em quando a gente se veja, como Paulo dizia, fazendo o que não deve fazer. Senhor, mas me perdoa. Meu coração tem que estar cheio de arrependimento e não de altivez, de insubmissão à palavra. Amém? Se nosso coração estiver assim, infelizmente nosso sacrifício não vai ser aceito por Deus. Mas se ele estiver cheio de arrependimento, certamente o Senhor receberá a nós primeiramente, ao nosso sacrifício. Amém? Vamos ir agora
para o capítulo 51 de Salmos, Salmos 51. Esse salmo também é um salmo onde Davi apresenta a Deus o seu arrependimento e também a sua humilhação, que é o segundo aspecto que nós vamos estudar nessa noite. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 51, versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a sua sentença. Olha aqui a diferença de quem está arrependido. Quem diz: Senhor, eu sei que isso aí que o Senhor está fazendo é certo. Eu sei que o Senhor é santo e eu não sou nada. Eu sei que eu sou pecador. Jesus tem misericórdia de mim. Assim o coração de quem está arrependido. Amém? E se achega a Deus com o sentimento de arrependimento e humilhação. E versículo 10 ele diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E no versículo 16 diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu o traria. Olha que revelação profunda da palavra de Deus. Como é que no Antigo Testamento se adorava a Deus e se apresentava a adoração a Deus? Era através de sacrifícios. Eles construíam altares e sacrificavam a Deus. E olha o que Deus estava revelando ali a Davi: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Olha que coisa profunda. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Aí versículo 19 diz assim: então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então o que Davi estava dizendo assim: não é que eu não devo oferecer sacrifícios, mas não está no sacrifício o agradar a Deus, e está em como eu vou entregar. Ele diz: então te agradarás. É porque tem uma forma de Deus se agradar. Amém? É quando o coração daquele que sacrifica está o quê? Humilhado, cheio de arrependimento e cheio de humilhação e contrição diante de Deus, e não cheio de soberba e altivez, de não vou fazer isso, não precisa abrir a minha boca para louvar a Deus, porque nem todo mundo louva igual. Eu posso ficar calado na minha cadeira sentado. Não tem gente que pensa assim? Não, meu jeito de adorar a Deus é assim mesmo. Eu chego, sento na cadeira, fico olhando os meninos louvar, e Deus deve estar se agradando também do meu louvor assim. Como é que a gente leu no início? Que a gente tem que dar a Deus o quê? Música, louvor. E como é que a gente dá música e louvor sem usar o instrumento que Deus deu para a gente louvar a Deus, que é a boca? A não ser que a gente seja mudo, né, pastora? Cai faz, né? Você vai usar seu instrumento ali, coisa linda que eu acho. Quem sabe usar as libras. Querido, nem mudo fica sem louvar a Deus. Deus deu um jeito deles aprender. Não, na verdade nunca ficaram, porque certamente no Antigo Testamento, naquele povo não existia libras. Eles se moviam para adorar a Deus, certamente, porque Deus se move em todas as coisas. Ele é poderoso e ele recebia. Mas você tem voz, Deus te deu voz, Deus me deu voz. Então se Deus te deu voz, querido, se Deus te deu mãos para levantar em adoração a Deus, Deus te deu corpo, Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu fôlego de vida. Então quem lê o livro de Salmos e não louva a Deus, eu não sei mais o que dizer. Que é inteiro, gente, de salmos, eram músicas criadas para exaltação. Quando Deus fez o templo, Deus instituiu cantores. A Bíblia diz que lá quando o templo de Salomão foi construído, todo mundo adorava a Deus em uníssono, dizendo que o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E o que foi que aconteceu? A glória de Deus encheu aquilo. Querido, o templo estava construído, mas Deus mostrou ali que aquelas pessoas era quem atraía a presença de Deus para aquele lugar, não é assim?
A Bíblia diz que quando eles começaram a louvar, e ali a glória encheu aquele lugar e ninguém conseguia mais nem ficar em pé. Tão grande era a glória de Deus naquele ambiente. Amém? Então nós precisamos oferecer a nossa humilhação. Olha aqui, o que agrada a Deus. Olha o que Davi diz no versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros e das ofertas queimadas, e dos holocaustos e dos novilhos oferecidos em seu altar. Amém? Então vamos ver aqui mais um aspecto. E esse aspecto é a gratidão. Capítulo 50, só voltar uma folhinha. Salmos 50. Diz assim, eu vou ler, dando continuidade aqui a esse texto anterior, e nós vamos entrar na gratidão. Diz assim, no versículo 8. Não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos. A partir do versículo 8, estou lendo. Que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais. Só uma pausa aqui. Quando a gente diz, Deus não precisa do seu louvor, querida, é porque Deus não precisa. Amém? Deus não precisa da sua glorificação. Deus está glorificado. E muita gente diz assim, muita gente ignora, diz, você não precisa dizer que Deus seja entronizado, porque Ele já é entronizado. Você não precisa dizer, já ouviu isso? Alguém dizer assim, a essas pessoas bem críticas. Você não precisa dizer que Deus é glorificado, porque Ele já é glorificado. E na verdade Deus é. Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é maravilhoso e Ele é tudo isso, independente da gente dizer ou não. Independente da gente glorificar a Deus ou não, a glória é dele. Então verdadeiramente Deus não precisa. Ele não depende do meu louvor e do seu louvor para ser glorificado. Mas nós que dependemos de adoração a Deus e de entregarmos o nosso louvor a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, quando a gente louva a Deus, querido, sabe o que é que a gente reconhece? A gente reconhece que a gente não é nada. Que a gente tem um Deus que é maior que a nossa vida, maior que tudo que nós somos, maior que qualquer honra que a gente tem nesse mundo. Eu mesmo choro demais na presença de Deus. Tem dia que eu chego bem bonitinha na igreja, saio parecendo não sei nem o que, os cabelos assanhados, o rímel borrado assim, a cara inchada. Querida, a nossa glória é de Deus, tudo que nós somos é dele. Quem vai se importar com a aparência? Importa que Deus seja glorificado, amém? Querido, não se importa com isso não. Isso realmente é você dizer, Deus, não estou nem aí para nada. Não estou nem aí para o que acham ou pensam de mim. Eu estou aqui para adorar ao Senhor e não me importo com nada disso, amém? Não importa se o irmão vai achar que eu grito. O irmão que está do meu lado vai ficar, meu Deus do céu, o que é isso? Precisa chorar desse jeito na presença de Deus. Não, Deus não precisa disso para ser adorado. Não. Isso é exagero já. E essa outra que se treme, essa outra que pule, essa outra que chora, essa outra que fica descabelada. Amém, queridos? Então, quando você adora a Deus, quando você se derrama na presença de Deus, você está dizendo, Deus, eu não valo nada. Eu não sou nada nesse mundo. O Senhor é quem é tudo para mim. O Senhor é muito maior que todas as coisas. Eu reconheço a tua grandeza, a sua soberania. Eu reconheço quem tu és, que o Senhor é grande e a minha glória não vale de nada. Eu não sou nada, não passo de pó. O Senhor é quem é grande e poderoso e dono de todas as coisas. Amém? Então vamos continuar aqui. Eu parei aqui, Salmos 50. Eu parei aqui no versículo 9. Versículo 10. Pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado ao milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu, tudo que nele existe. E vale lembrar, querido, só mais uma pausa, que quem foi que pediu sacrifícios ao povo? Foi quem? Quem ensinou que tinha que sacrificar? Que deu todas as regras do sacrifício? Foi quem? Foi quem? Responda aí, em nome de Jesus. Quem deixou lá na lei escrito como é que tinha que ser os sacrifícios? Foi quem? Foi Deus. Acaso Deus estaria se contradizendo? Não. Olha o que ele vai dizer. Ele diz, eu não preciso de nada disso. Mas é porque ele disse que queria, agora ele não estava dizendo que não precisava mais? Preste atenção.
Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas dos campos. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros e bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Versículo 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então sabe o que é que Deus estava dizendo, que continua no versículo 51, quando Davi dizia: sacrifício não te agrada, senão eu te daria de rumo a Deus. Ele ali arrependido, ele dizia: Senhor, se os novilhos te agradasse, eu te daria. Se isso te agradasse, eu te daria. Eu te daria de monte. Sairia matando um atrás do outro, mas eu sei que não te agrada. Não era isso que ele dizia? E aqui nesse versículo, nesse capítulo anterior, Deus está dizendo essa mesma coisa. Quem não apresenta um sacrifício cheio de gratidão, pode dar os bois da colina tudinho, podia dar tudo a Deus, não ia servir de nada. Era isso que Deus estava dizendo, querido. O coração de quem sacrifica precisa estar cheio de gratidão a Deus. O coração de quem sacrifica precisa estar cheio de humilhação, precisa estar cheio de arrependimento. Aí aquele trechinho que eu li lá, e sim, o Senhor vai se agradar. Aí Deus foi quem pediu, não foi Deus quem pediu o sacrifício, mas Deus não queria sacrifício de todo jeito. Lá em Saul, eu ensinei sabendo isso hoje. Vou contar uma historinha aqui bem rapidinho. Ele pegou uma bolacha recheada antes do almoço. Eu disse: não vai comer. E ele abriu a bolacha e ia comer a metade. Eu disse: não vai comer, não adianta, é desobediência do mesmo jeito. Ele foi abrindo e pegou só um pedacinho do recheio e ia botando na boca. Eu disse: não vai comer, continua sendo desobediência. Ele esfarelou o pedacinho, ia botar o farelo do pedacinho de recheio que ele tinha botando na boca. Eu peguei a mão dele, tirei e eu disse: se você colocar essa migalha, vai continuar sendo desobediência. E ele ficou assim, parado, branquinho, olhando para mim. Eu fui contar para ele a história de Saul. Que Saul tinha sido escolhido por Deus para ser o rei de Israel, não era assim? E Deus vai lá e manda ele matar todos os amalequitas. A maioria de vocês conhece essa história. E ele decide que vai trazer um bocado. Aí os boi eram gordos demais. Tinha muita ovelha, muito boi. E ele pensou: meu Deus, Deus mandou matar tudo isso. Vou nada, vou pegar só uma partezinha. Eu ofereço um sacrifício aqui a Deus. E certamente Deus vai me perdoar, porque eu estou oferecendo um sacrifício. Aí vai lá, o que é que acontece? O profeta Samuel é enviado lá. Quando vê o mugido dos bois, e ele vai lá, diz que obedeceu. Quando ouve, diz: o que é que você fez, Saul? Não tinha que destruir tudo, para que você trouxe? Aí ele usa desculpa e no fim ele diz assim: eu ia sacrificar a Deus. Aí qual é a resposta que ele diz? Você não sabe que Deus não se agrada de sacrifício? Misericórdia eu quero e não sacrifício. Ele quer obediência e não sacrifício. Ele quer obediência e não sacrifício. Não é que Deus não se agrada do sacrifício, mas se o sacrifício não for feito da forma certa, é desobediência e não agrada a Deus. Então a Bíblia está cheia, gente, de exemplos de que sacrifícios sem um coração que adora a Deus não adianta de nada. Deus não vai se agradar. Amém? Então nosso coração precisa estar cheio de arrependimento, humilhação e gratidão. Amém? E, introduzindo essa questão da desobediência, nosso coração precisa estar cheio de obediência. Amém. Eu li para vocês o trecho de Caim e Abel, lá no livro de Gênesis, que é o primeiro relato aqui que tem de adoração, de sacrifício oferecido a Deus. E agora nós vamos ler o segundo, que é Noé. Amém? Gênesis 8, do versículo 20 ao 21. Diz assim. Gênesis 8, do versículo 20 ao 21. Depois, isso aqui, Noé já tinha descido da arca, né? Já tinha colocado ali os pés na terra seca. Depois de ter obedecido a Deus, construído uma arca num tempo que nem chuva tinha descido ainda sobre a terra. Ele creu que Deus ia mandar o dilúvio e foi o quê? Foi fácil para Noé ser obediente naquele tempo? Não foi. Queria dizer, obedecer, passar meses e meses e meses construindo uma arca. Deus dizendo que ia enviar chuva, que ia inundar a terra, e quando nem chuva tinha caído na terra ainda. Você crê que Deus ia mandar a chuva mesmo?
Será que Deus ia mandar essa chuva mesmo? Nunca nem choveu, não sei nem o que é chuva. Mas Deus está dizendo que vai mandar muita água. E eu precisava, e Noé certamente pensava, eu preciso construir esse barco. Ouviu a voz de Deus e obedeceu a Deus. E quando tudo passou, terminou, o versículo 20 diz assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. E tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Versículo 21, olha aqui o que aconteceu. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei os seres vivos como fiz dessa vez. Olha que coisa preciosa. Noé pegou ali um animal, sacrificou, ofereceu a Deus, porque aquela era a forma de adoração. E ofereceu ali a Deus, e a Bíblia diz que aquela fumaça que subiu, ela agradou a Deus. E agradou a Deus de uma forma que Deus disse: nunca mais eu vou destruir os homens como eu fiz dessa vez. É isso que a Bíblia está dizendo. Então imagina, aquilo foi tão agradável ao coração de Deus. Mas você acredita, diante de tudo isso que a gente estudou aqui, que ali foi só aquele sacrifício que subiu e agradou a Deus? O sacrifício de Noé estava regado de quê? De obediência. O sacrifício de Noé era resultado de uma obediência extraordinária. Ele tinha sido obediente a Deus nos detalhes. Ele foi obediente nos mínimos detalhes, e quando tudo terminou, ele adorou a Deus. Aquele sacrifício estava regado de obediência. E a Bíblia diz que aquele sacrifício subiu a Deus como um incenso agradável. Se tem uma das minhas orações sempre, o menino do louvor sabe, que estão aqui comigo há muitos anos. Quando a gente se reúne para orar, a minha oração sempre é: Senhor, que o nosso louvor suba a Ti como um incenso suave e agradável. Amém, que a nossa adoração suba para Ti e agrade o Teu coração. A minha intenção quando eu louvo, a sua intenção quando você louva, precisa ser: Senhor, eu não estou aqui para entregar música para ninguém. Eu não estou aqui para fazer isso não, queridos. Eu não estou aqui para abrir minha boca e louvar e você pensar: como é lindo Luísa louvando. Ai, que notas bonitas, que solo bonito que fulaninho fez. Não é isso. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui a Deus junto com vocês, e eu quero que vocês estejam sempre aqui conosco assim, juntos, para nós darmos louvores a Deus. Um dia desse eu leio na Bíblia e eu passei em um trecho de Paulo que dizia assim, que Paulo foi em determinado lugar e quando ele estava saindo, os irmãos todos se reuniram antes de ele entrar ali no barco para viajar. E o que é que eles foram fazer? Cantar louvores a Deus antes de Paulo sair ali na viagem. Então o louvor faz parte do corpo de Cristo. O louvor nos fortalece. A Bíblia diz que, como o pastor pregou naquele dia, Abraão era fortalecido dando o quê? Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós somos como ferro que afia ferro. Viver em comunidade. Jesus não deixou a igreja à toa, não. Jesus sabe que nós precisamos um dos outros para sermos o quê? Fortalecidos. A gente precisa do calor do irmão, ver a fé do irmão para pensar: eu não estou sozinho, eu tenho alguém que está enfrentando as lutas comigo, eu tenho alguém que crê igual a mim, no mesmo Deus, no mesmo Jesus que eu creio. E quando a gente vem na igreja, entrega a nossa adoração a Deus, querido, nós também somos fortalecidos no Senhor, amém? É muito importante nós estarmos reunidos e entregarmos essa adoração a Deus. A Bíblia diz que o que nós ligamos na terra será ligado no céu. Então, quando a gente liga o nosso louvor aqui, o nosso louvor a Deus é ligado no céu e o Senhor recebe a nossa adoração. Amém? Então, mais um aspecto que é a obediência. E eu quero encerrar essa mensagem com o trecho de Romanos, capítulo 12. Versículo 1. Aleluia, Jesus. Que resume toda essa mensagem, amém? Eu já preguei uma mensagem parecida com essa sobre Abraão, que mais importante é o coração de quem sacrifica do que o sacrifício em si, amém? Se alguém lembra,
Eu já preguei uma mensagem bem parecida, mas isso foi algo que Deus falou profundamente ao meu coração. E rendeu mais essa mensagem. Essa mensagem eu dei para os meninos em um curso que a gente fez Grow Up. E a minha parte era falando sobre serviço. Alguém participou desse curso aqui? Quem lembra? Williane. E era falando sobre isso. E eu ensinava para eles sobre louvor e adoração. Mas antes de tudo isso, Deus me levou a ensinar para eles sobre o que era ser servo e serviço. Porque muita gente quer microfone, muita gente quer estar liderando louvor, muita gente quer estar pregando a palavra de Deus. Querido, mas se a gente não conhecer a essência do que é servir a Deus, de nada vale. Alguém que serve a igreja sem o espírito de servo. Alguém que quer servir ao corpo de Cristo, mas no fundo está querendo servir a si próprio e engrandecer a si mesmo. Isso não é glorificação a Deus, e em vez de fazer bem a Ele, vai fazer mal. Amém? Primeiramente de tudo, se você almeja que Deus lhe use, que Deus use a sua vida, se eu almejo que o Senhor me use, primeiro você precisa querer ser servo, amém? Aprender a servir a Deus e ter esse coração que o Senhor quer. Aí sim nós poderemos edificar a igreja de Cristo, amém? Eu abri só esse parêntese, mas vamos terminar aqui. Capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, amém? Para concluir essa mensagem é isso. Nós somos o sacrifício, amém? Ele diz aqui, ofereçam-se como sacrifícios vivos. O que é isso? É um sacrifício que não morre. Você não vai pegar lá e se matar para se oferecer em sacrifício a Deus. Você vai ser um sacrifício vivo. Porque cada dia você vai estar quebrando a sua carne, matando o seu eu por amor a Deus e dizendo, Senhor, cada dia que eu morro para mim mesmo, eu glorifico o teu nome. Cada dia que eu digo não para as minhas vontades e que eu digo, Senhor, estabeleça a tua vontade em mim, é glorificando o nome de Deus, amém? Cada dia que mais eu morro, como diz a tua palavra, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje eu vivo pela fé no Filho de Deus, amém? Temos as nossas vidas como sacrifícios vivos, e se lembre disso. A adoração diz mais respeito a como nós temos estado diante do altar do que exatamente sobre o que nós estamos oferecendo a Deus, amém?